Olá, tudo bem com você? Vamos fazer mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 6 deste trimestre. Eu vou fazer mais uma vez aqui uma junção entre as lições de jovens, que nesse trimestre trata sobre sexualidade, e a lição de adultos, descanso em Cristo. Curiosamente, embora neste trimestre o tema não seja o mesmo das duas lições, mais uma vez podemos aqui nessa semana fazer algumas pontes, porque há semelhança sim nos temas das duas lições. Na lição de jovens o tema é dualidade conjugal, ou seja, fala sobre relação conjugal, sobre família, e na lição de adultos encontrando laços, descanso nos laços familiares. Olha só que interessante, duas lições falando essa semana sobre família, e eu convido você a, se não fez ainda a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, por que não fazê-lo? Receber em casa aí confortavelmente todo o trimestre a sua lição, para ter esse contato com a palavra de Deus, porque a lição, o objetivo dela não é outro senão nos levar à Bíblia, a estudarmos a palavra de Deus todos os dias, um pedacinho por dia. E como é bom saber que todo trimestre temos aí um assunto sendo estudado por toda a igreja em todo o planeta, toda a igreja adventista em todo o planeta. Isso nos dá um senso de unidade e isso é muito importante. A lição de adultos começa com o verso 2 Pedro, com dois versos, 2 Pedro 3, 17 e 18. Dizem assim esses versos: portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Acho interessante isso que Pedro diz aqui, né? Cresçam no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais a gente cresce no conhecimento de Deus, quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente conhece aí os valores do reino de Deus, mais nos tornamos pessoas melhores e cônjuges melhores também, obviamente. A lição ela focaliza a vida de José, uma história maravilhosa na Bíblia. Um jovem que foi deportado de Jerusalém, foi levado para o Egito, e mesmo no Egito pagão, com tantas influências ruins ao redor, esse jovenzinho decidiu ser fiel a Deus, e isso fez toda a diferença na trajetória de vida dele. A lição começa dizendo assim que os relacionamentos costumam ser complicados e dolorosos, deixando-nos inquietos, magoados e com um peso emocional que, consequentemente, descarregamos sobre os outros. Então, é quase uma lição terapêutica, assim, né? Mostra que na Bíblia encontramos muitas famílias disfuncionais, com problemas, com ciúmes, com relações complicadas, e mesmo assim nós vemos um Deus disposto a ajudar as pessoas a resolver esses problemas e ter uma vida melhor a partir do momento que identificam o problema e lutam para vencê-lo, né? A lição começa mostrando aqui a lição de domingo, né? Disfunção no lar, diz assim: José fazia parte de uma família disfuncional. Era bisneto de Abraão e Sara. Quando Sara percebeu que era estéril, ela convenceu Abraão a procurar Agar, sua serva. Conhecemos bem a história, né? Quando Agar ficou grávida, a rivalidade começou. Ao crescerem nessa atmosfera, Ismael e Isaac levaram atenção para a família deles também. Isaac fez questão de favorecer Esaú, e Jacó passou a vida tentando ganhar o amor e o respeito de seu pai. Depois, Jacó foi enganado, casando-se com duas irmãs que competiam entre si para procriar, até mesmo recrutando suas criadas para gerar filhos. Aqui vemos então o mal da poligamia, que é tratado na lição dos jovens também. Vejam aí algumas pontes que eu falei que há entre as duas lições, né? Depois eu vou tocar nesse ponto aí da poligamia quando fizer a recapitulação rápida aqui da lição dos jovens. Mas a lição de adultos aqui começa mostrando então que José cresceu nessa família disfuncional, com problemas, e claro que isso deixa marcas na vida. Eu pergunto, quem de nós não tem suas marcas também, né? Quem de nós não teve que lidar com problemas no passado? Quem de nós não é pai ou mãe insuficiente, que tem também suas lutas, suas dificuldades? Deus nos ajude a lidar com tudo isso, né? E a lição termina dizendo assim que faz um questionamento aqui, né? Você herdou alguma disfunção familiar? Pense nisso um pouquinho. Sua entrega ao Senhor e à sua vontade pode quebrar esse padrão e produzir um milagre em sua vida? Eu posso dizer que sim, pode.
Eu, obviamente, que sou muito grato aos meus pais, mesmo ao meu pai que não era cristão, não era adventista, mas obviamente que eles cometeram erros também, né, na minha educação, na minha formação, e eu, com a ajuda de Deus, pude identificar, por exemplo, alguns problemas que tinha em relação com meu pai, coisas que ele falhou para comigo, e eu pedi a Deus que me ajudasse a ser um pai melhor para os meus filhos nesse sentido. E Deus tem me ajudado a identificar algumas coisas que eu poderia estar reproduzindo, quem sabe, da minha educação, mas que graças ao Espírito Santo é possível, então, na minha vida, não repetir. Eu entendo que a conversão, ela quebra uma série de ditas maldições hereditárias, comportamentais. Graças a Deus e a palavra dele, que é um guia maravilhoso para a nossa vida, nós podemos então romper com vários ciclos aí de coisas ruins que vêm lá do passado, que vêm por tradição, que vêm por herança, né? E eu entendo que José, como foi um jovem que buscou a Deus de todo o coração, e aliás, na lição de segunda-feira fala sobre essa decisão que ele tomou pessoalmente, ele conseguiu romper com muitas coisas ruins que vinham do passado dele, da formação dele. Então na segunda-feira a gente vê aqui, tem um trecho aqui bem bonito, né, do livro Patriarcas e Profetas, de Ellen White, em que ela fala sobre José a caminho do Egito. Deve ter passado muita coisa pela cabeça dele, obviamente, naquele momento em que ele estava sendo deportado, né? E no final do texto aqui para segunda-feira, Ellen White diz assim: então seus pensamentos se voltaram para o Deus de seu pai. Na infância foi ensinado a amá-lo e reverenciá-lo. Muitas vezes na tenda do pai tinha ouvido a história da visão de Jacó quando saiu da sua casa como exilado e fugitivo. Entregou-se completamente ao Senhor ali mesmo e orou para que o guarda de Israel estivesse com ele em seu exílio. Olha que bonito, né? José, não é porque ele era filho de um homem de Deus, porque ele vinha de uma família de pessoas que serviam a Deus, que ele não tinha que tomar a decisão dele mesmo. Como diz aqui no finalzinho da lição, né? Deus não tem somente filhos. Aliás, Deus tem somente filhos, não tem netos, né? A fim de encontrar descanso, devemos tomar a decisão de seguir a Deus, mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, sua fé não é transferida geneticamente. Então, a experiência dos nossos pais não é uma garantia para a nossa vida espiritual. Nós precisamos tomar pessoalmente, particularmente, a nossa decisão de seguir a Deus também, como fez José aqui, quando estava sendo levado para o exílio. Ele decidiu ser ele também uma pessoa fiel a Deus. E isso fez toda a diferença na trajetória da vida dele, como a gente vê aqui na Bíblia e na lição que nos fez também recapitular. Na terça-feira, encontrando o verdadeiro valor próprio, a gente vê aqui José, então, além de ter sido levado como um cativo, como um exilado, ele foi escravizado, né? Ele passou a trabalhar contra a vontade dele, obviamente, porque ele não queria estar naquelas circunstâncias, mas ele foi, então, levado como escravo, comprado como escravo por Potifar, e ele teve que entender que o valor dele não estava relacionado com o que ele fazia ou com o que deixava de fazer, com o trabalho, com a posição, com o cargo. José entendeu, e nós temos que entender também, que o nosso valor ele está relacionado com aquilo que nós somos e com aquilo que Jesus fez por nós. Ao morrer na cruz por nós, Jesus ele colocou um preço muito alto à nossa vida. O Criador do Universo veio aqui e morreu por nós, por você, por mim. E isso nos coloca realmente numa posição, digamos assim, de valor aos olhos de Deus muito elevada. Então não importa a sua profissão, não importa a sua origem, não importa o que você faz, a sua faculdade ou a ausência dela, você tem um valor intrínseco. Por quê? Porque você é um filho de Deus. José entendeu isso. E mesmo como escravo, ele sabia que ele tinha um valor próprio, porque era uma criatura de Deus, um filho de Deus. E ele se comportava como tal. Na quarta-feira, relacionamentos aprovados por Deus. Aqui a gente lembra, né, da história da tentação. Aqui José foi submetido pela esposa de Potifar, que não foi só uma vez, né? Aqui a Bíblia diz que ela tentou várias vezes levar José ao pecado, ao adultério, e José, como decidiu ser fiel a Deus, ele sabia que adultério não só seria uma deslealdade para com o seu senhor, Potifar, porque ele conquistou a confiança do Senhor, e ele diz que tudo naquela casa estava sujeito a ele, então, menos, obviamente, a esposa do Senhor, e então cometeria uma grande deslealdade para com o seu patrão,
mas pecaria, sobretudo pecaria contra Deus. José já sabia, obviamente, que adultério era pecado. Mesmo antes aqui de Êxodo 20, da lei ter sido dada em tábuas de pedra, o povo de Deus já sabia que os 10 mandamentos são a expressão do governo de Deus, né? E a quebra deles é pecado. Então ele sabia que adulterar com a mulher de Potifar, mesmo que isso eventualmente pudesse lhe trazer algumas vantagens como empregado, mesmo que isso pudesse lhe dar alguns momentos de prazer, ele sabia que não valia a pena em relação com a vontade de Deus e com a fidelidade que ele havia prometido para com Deus. José foi fiel aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus. Mesmo que a cultura em volta dissesse outras coisas, mesmo que talvez houvesse uma pressão de grupo, não era o caso dele, mas ainda que houvesse uma pressão de grupo, ainda que especialistas, né, pudessem dizer que não, siga em frente porque isso não é problema, vai ajudar nesse ou nesse aspecto da sua vida, se é pecado, se a Bíblia condena, José sabia que não devia avançar. E nós temos que também ter esse comportamento. Quinta-feira, o grande conflito próximo e pessoal. Aqui, José injustamente vai preso, só não foi morto porque Potifar sabia realmente que a esposa dele tinha culpa, mas para honrar, né, o seu nome, para manter a sua honra, então ele manda prender José. E agora, será que José se revoltou com Deus? José mudou sua postura? Interessante, né? O caráter desse rapaz era fantástico, porque na prisão ele foi tão fiel quanto na casa de Potifar, quanto será também depois, quando for exaltado a uma posição alta ali no Egito, né? Na prisão, José trabalhou com a realidade, não com o ideal. Fez contatos e ajudou os outros. Embora a situação ali estivesse longe do ideal, então, além disso, José não deixou de pedir ajuda e se tornar vulnerável. Ele pediu ajuda ao copeiro, de quem tinha interpretado o sonho. E no final a lição diz assim: como ele esteve com José, como Deus esteve com José, promete estar conosco quando enfrentarmos dificuldades nas nossas relações sociais. Muitas vezes em nossas relações sociais também são cometidas injustiças, somos também às vezes colocados em circunstâncias, situações que não queríamos, mas ali também temos que ser fiéis e pedir que Deus nos ajude a contornar, a resolver essas situações. José foi fiel na prisão tanto quanto no palácio, e isso fez toda a diferença. Ali ele procurou também viver a vida que não era ideal, mas a realidade em que ele estava envolvido ali. Ele procurou então também ser um bom homem e ter Deus ali com ele também. Tremendas lições que podemos aprender desse personagem bíblico realmente invejável, né? Que possamos imitá-lo, encontrando descanso nos laços familiares. Então José é um exemplo, entre muitos outros na Bíblia, de pessoas que tinham famílias disfuncionais, pessoas que enfrentaram situações complicadas, mas que com a ajuda de Deus puderam superar tudo isso. Se você também passa por situações como essa, ou com outras mais, confie em Deus, coloque Deus sempre na sua realidade. Eu tenho certeza de que, ainda que não seja a vida ideal, a ideal mesmo só no céu, né? Saibamos disso, né? Mas ainda que não seja o ideal, pelo menos a realidade que você vive, você pode ser muito mais feliz, tranquilo, ter essa paz, né? Porque a lição fala de descanso, ter essa paz no coração, sabendo que Deus está com você. A lição de jovens, então, vamos aqui a um resumão dela. Dualidade conjugal. Tem uma tirinha aqui, né? Como sempre, toda semana tem uma tirinha que nos faz pensar aqui, né? Assim como 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, 1 mais 1 também é igual a 1. Ou seja, a comparação aqui com a Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então, no casamento, homem e mulher também podem ser uma só carne. Claro que isso não é matemática pura, mas é uma comparação e mostra realmente o plano de Deus para com o casamento. A lição traz uma série de comparações assim matemáticas, né, interessantes. Por exemplo, na lição de domingo, 1 mais 1 é igual a 1. Então ela apresenta aqui o casamento bíblico, o ideal de Deus. Deus criou então homem e mulher. O uso do plural os criou é um argumento contra a teoria andrógena, uma vez que nesse texto masculino e feminino eram dois seres separados, justificando o uso do pronome no plural. Então não eram seres iguais, eram iguais, mas diferentes, homem e mulher, complementares, já vimos isso. Depois diz assim que, tendo criado a humanidade como homem e mulher, Deus então estabeleceu o casamento normativo entre um homem e uma mulher. A Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento para o grego, acrescenta uma especificação numérica em Gênesis 2:24,
que não está presente no hebraico original. Ela diz, os dois serão uma só carne, ou seja, os tradutores para o grego da Bíblia hebraica entenderam muito bem que aqui realmente é uma dualidade. Homem, mulher, unidos pelos sagrados laços do matrimônio, compondo então uma só carne. Portanto, 1 mais 1 é igual a 1. Agora, na segunda-feira começa a apresentar os problemas, né? 1 mais qualquer outro ali já é errado. Então nós temos a poligamia. E a Bíblia, embora apresente, né, personagens que praticaram a poligamia, Deus nunca sancionou isso aí, Deus nunca deu a sua aprovação. É preciso entender isso aqui e separar as coisas. O fato de que a Bíblia mostra algumas coisas ruins lá naquele tempo, daquela cultura, como o machismo, como poligamia, como consumo de bebidas alcoólicas e outros comportamentos, não quer dizer que Deus esteja aprovando essas coisas. Na verdade, muitos textos bíblicos deixam claro que Deus desaprova o uso do álcool, que Deus desaprova o comportamento abusivo, que Deus desaprova a poligamia também. Então, o fato de Deus tolerar alguns comportamentos não quer dizer que ele recomendava, que ele aprovava, né, que ele sancionava essas coisas. Então, 1 mais 1 mais N, qualquer outro, é um erro. Segundo a Bíblia, é um pecado. O Deus do Antigo Testamento aceitava padrões culturais da época e permitia o que mais tarde reprovou. Veja, a questão da tolerância, mas da desaprovação, como eu acabei de explicar, né? Nenhum exemplo bíblico do levirato conduziu as pessoas à poligamia, também é um ponto importante que a lição destacou aqui. O casamento monogâmico é o ideal de Deus para toda a humanidade, conforme estabelecido na narrativa da criação e reforçado por Jesus nos evangelhos. Quando Jesus diz, vocês já leram lá na Bíblia, Deus criou o homem e a mulher e disse, deixa o pai e mãe, une-se a sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. Jesus ele reforçou o casamento bíblico normativo. O fato de encontrarmos narrativas na Bíblia que ilustram a vida daqueles que viveram de forma contrária aos mandamentos de Deus não é um endosso de sua desobediência, como eu já disse, né? E o finalzinho da lição de segunda diz assim, os bons exemplos devem ser seguidos e os maus exemplos devem servir de advertência. Por isso a Bíblia registra também os maus exemplos, para que aprendamos por contraste. Terça-feira, mais uma continha aqui, né? 1 mais 0 também é erro. O que é esse 1 mais 0? É a autossatisfação, é a masturbação. A lição trata desse tema aqui. Muitas pessoas têm discutido esse assunto aí nas redes sociais, isso é interessante, né? A lição está fomentando discussões importantes. Pessoas voltaram, né, ao que a Bíblia, o que Ellen White escreveu também sobre esse assunto e o que algumas pesquisas, alguns especialistas também têm dito. Alguns até de forma, eu acho que mal intencionada, tentaram usar aí um artigo da BBC que fala sobre os benefícios da ejaculação e tentaram trazer para o contexto da masturbação. Quando, na verdade, o que o texto diz é que a ejaculação produz endorfinas, produz bem-estar, produz saúde, e o interessante é que outra pesquisa, já li isso faz um tempo, mostra que a ejaculação entre 20 e 50 anos, né, ejaculações frequentes ali, elas promovem, elas ajudam o homem a ter menos incidência de câncer de próstata. 20 ou 50 anos, justamente a vida que corresponde geralmente ali à fase de casado, né? Interessante isso. Então, não é a masturbação necessariamente que traz benefícios à saúde, mas sim uma vida sexual ativa. E isso, segundo a Bíblia, deve ser praticado no contexto matrimonial. Então, por mais que alguns queiram distorcer as coisas, na verdade, quando a gente analisa a coisa de forma honesta, sobre a ótica bíblica e daquilo que Ellen White escreveu também, e igualmente da boa ciência, a gente vê que, na verdade, todos esses, na Bíblia, a ciência, Ellen White, eles estão endossando o quê? O que a gente já sabe, que uma vida de casados e uma vida sexual ativa no casamento, isso é uma bênção. Fora disso, sempre há problemas. Masturbação, por exemplo, frequentemente está relacionada com pornografia. E aí, muitos males têm aparecido por aí, como, por exemplo, jovens que estão buscando consultórios psicológicos ou médicos em busca de solução para ejaculação precoce, retardo na ejaculação, insatisfação com a sua vida sexual normal, digamos assim. Por quê? Porque a pornografia associada com masturbação tem criado problemas psíquicos e físicos também, numa geração aí que está totalmente envolvida por esse mal, essa praga chamada pornografia, hoje tão acessível. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo outros vídeos em que eu trato desse tema. Não dá para detalhar muito mais aqui agora pelo tempo, mas
No meu canal eu tenho vídeos que falam sobre a pornografia, sobre a masturbação, e são informações para que as pessoas possam pensar sobre isso, aqueles que lutam contra isso, lutar com Cristo, né, para vencer esse hábito e ter depois, se for a vontade de Deus, né, uma vida sexual sadia no contexto matrimonial. Quarta-feira, momento hipertexto. Isso aqui é uma parte mais pessoal, né, que você faz aqui a sua rede semântica, né, uma reflexão a respeito de uma palavra. Fica para você isso aí, então. E quinta-feira, então, o tema Jesus 1 mais Jesus 1 é igual a 1. Ela termina muito bem a lição, né, falando sobre a importância de colocarmos Jesus em nossos relacionamentos, em nossa vida. Vou ler alguns trechos que dizem assim: quando cada parceiro faz de Cristo o primeiro, o último e o melhor em sua vida, isso os atrai um para o outro. Seus pensamentos, afeições, prioridades e objetivos tornam-se cada vez mais semelhantes, mesmo que mantenham sua individualidade. Quanto mais se aproximam de Cristo, mais perto se tornam um do outro, aumentando assim a sua unidade. Bonito isso, né? E, encerrando aqui, mesmo que você tenha falhado em honrar a Deus em sua vida sexual no passado, Jesus entra na equação de sua vida e pode trazer a cura necessária para ter uma vida sexual plena no futuro. Então, é uma tônica assim muito boa, né? Esse ponto aqui, quando encerra dizendo que mesmo que você tenha cometido erros no passado, mesmo que talvez você tenha se excedido na questão da masturbação, vícios sexuais, tenha se envolvido em comportamentos sexuais não aprovados por Deus, Deus perdoa, restaura e pode lhe garantir um futuro feliz. É aquilo que Paulo já dizia, né? Deixando para trás as coisas que me fizeram mal, avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. E esse alvo pode ser sim um casamento abençoado, por que não? Abandonar o pecado, pedir a Deus uma nova vida e ter uma família, um casamento, uma vida sexual puros, abençoados por Deus. E uma vez casados, quanto mais os cônjuges buscam a Deus em comunhão, em oração, em leitura da Bíblia, olha que interessante, isso é o jugo igual, né? Estudamos semana passada. Quanto mais próximos de Jesus, mais parecidos um com o outro. Quanto mais pertinho de Jesus, mais pertinho também um do outro. Então, a grande bênção que nós temos ao buscar Cristo no casamento é nos tornar mais próximos também um do outro como casados, como cônjuges. Que Deus nos ajude a colocar em prática todos esses princípios, possamos ser como José, né, alguém que foi fiel na sua juventude, tanto quanto na sua vida adulta, possamos também nos guiar por essas orientações divinas que vêm sendo dadas aqui na lição da Escola Sabatina dos Jovens com respeito à sexualidade, porque assim, com certeza, nós vamos ser muito mais felizes. Aquele que nos criou e aquele que criou nossa sexualidade sabe a melhor forma de nós usarmos esses dons que Ele nos concedeu. Vamos orar? Amado Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, pelas orientações que encontramos em Tua Palavra. Muito obrigado por essas lições preciosas que temos todos os trimestres e que nos ajudam em nossa caminhada cristã. Abençoa, Senhor, os solteiros, abençoa, Senhor, os casados, ajuda, Senhor, aqueles que estão enfrentando vícios, dificuldades na vida, que Tu lhes concedas também a libertação e uma vida de pureza sexual. Eu te peço essas bênçãos e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço para você, que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu casamento e também lhe dê a grande certeza de que com Ele é possível obter vitórias.